Mesquita, do 20º GB, e hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. O objetivo desta aula é compreender o que é DPOC, é diferenciar DPOC de bronquite e de efisema pulmonar, é conhecer as principais características clínicas do DPOC, entender a sua fisiopatologia básica, definir o que é volume corrente e volume minuto e a sua importância no tratamento de vítimas com DPOC e apresentar os cuidados com o paciente de DPOC. Dados os objetivos desta aula, passamos então para a definição do que é DPOC. DPOC é uma doença respiratória crônica e progressiva que dificulta a passagem de ar pelos pulmões. Ela é geralmente causada por exposição prolongada a irritantes, principalmente ou especialmente o tabagismo. Ela é considerada uma doença irreversível, é uma doença progressiva que tem períodos de exacerbação, ou seja, períodos de crise. É uma doença que ela envolve inflamação crônica, obstrução das vias aéreas e a destruição do tecido pulmonar. Então, qual seria a diferença entre bronquite, efisema pulmonar e DPOC? Como dito, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é o nome de doença como um todo. Ela vai englobar as duas condições principais da bronquite crônica e do efisema pulmonar. Ela, como dito, é uma doença progressiva, uma doença irreversível e causa limitação ao fluxo de ar nos pulmões. Quase sempre ela está associada ao tabagismo. E já o efisema pulmonar, ele também é um tipo de DPOC. Ele se caracteriza pela destruição dos alvéolos, que são pequenas bolsas de ar que existem nos pulmões. A característica do efisema é a perda da elasticidade pulmonar, é a dificuldade da troca gasosa e o aprisionamento de ar nos pulmões. Em resumo, a bronquite crônica é um subtipo de DPOC, o efisema pulmonar ele também é um subtipo de DPOC, e o DPOC ele é visto como uma doença pulmonar crônica geral, que abrange tanto os sintomas da bronquite quanto do efisema pulmonar. Falando da fisiopatologia, a bronquite, por exemplo, ela vai afetar os brônquios, o efisema pulmonar, os alvéolos, a DPOC vai afetar os pulmões, as vias aéreas, mais os alvéolos. Os sintomas principais da bronquite, tosse com catarro, os sintomas principais do efisema pulmonar, falta de ar, a dispneia. Já a DPOC possui ambos, só que com uma piora progressiva do caso. A relação das três doenças com o tabagismo. A bronquite ela tem uma relação forte com o tabagismo, o efisema pulmonar também, e a causa principal da DPOC é o tabagismo. E quais são as características principais, as características clínicas de uma pessoa que possui DPOC? Então, uma pessoa com DPOC, ela apresenta geralmente tosse crônica, mais comumente no período da manhã. Ela produz catarro, ela tem uma produção exacerbada de catarro, ela tem uma dispneia ao fazer esforço, uma dispneia progressiva, ela usa a musculatura acessória para respirar, é possível ouvir barulhos no peito, chamados síbilos, ela tem baixa tolerância a exercício físico, ela tem uma perda progressiva de peso quando a doença é um estágio mais avançado, ela tem uma hipóxia crônica. Já em relação à fisiopatologia básica da pessoa que tem DPOC, qual a relação que ela tem com o tabagismo e a exposição de poluentes? Quem tem DPOC, geralmente ela teve uma exposição prolongada ao tabagismo ou à exposição a poluentes que causou inflamação crônica dos pulmões. Essa inflamação é causada por um edema da mucosa, por uma hiperprodução de muco e a destruição dos cílios. Ela está associada a uma bronquite crônica, que é a obstrução do brônquio por muco, mas um espessamento da parede brônquica. Ela também está associada ao efisema, que é a destruição da parede alveolar. Ela tem uma perda da elasticidade pulmonar e ela tem um aprisionamento de ar. O resultado dessa doença é uma limitação do fluxo aéreo, é uma dificuldade na troca gasosa, ela é uma retenção maior de CO2 e é uma hipoxemia. Como medir a qualidade de ar de uma pessoa normal e uma pessoa com DPOC? Essa medição ela é feita através do volume corrente, o VC, que vai indicar a eficiência de ventilação pulmonar. A definição de VC, de volume corrente, é a seguinte: a quantidade de ar expirada ou expirada em uma respiração normal da pessoa em repouso. O valor médio em pessoas adultas é de 500 ml. Ela é importante justamente para indicar a eficiência de ventilação pulmonar.
E no paciente com DPOC, o VC pode estar diminuído, porque há uma fadiga muscular ou um aumento do aprisionamento de ar dos pulmões. Já o volume minuto, VM, é o total de ar que entra e sai dos pulmões por minuto. Para calcular uma fórmula simples, VM é igual ao volume corrente vezes frequência respiratória. Por exemplo, se o volume corrente de uma pessoa normal é 500 ml e a frequência respiratória dessa pessoa é de 12 respirações por minuto, o VM total dela então vai ser 6.000 litros por minuto ou 6 litros por minuto. Então é importante saber esse cálculo, porque durante o monitoramento clínico de uma vítima de DPOC, a gente precisa ter uma noção se a vítima está em hipóxia ou não. É importante saber o VC e o VM para você monitorar a ventilação adequada de uma pessoa, para que pacientes em DPOC a gente saiba que eles têm uma frequência maior respiratória para compensar o VC, que é limitado, que ele está sendo ineficiente, e para ter um cuidado maior na hora de ofertar o oxigênio, porque o aumento exagerado de frequência respiratória, ela leva a uma fadiga respiratória. E vítimas com DPOC geralmente estão com uma fadiga respiratória. Entendendo a fórmula do VC e do VM, a gente entende que uma vítima de DPOC, ela nunca vai ter uma saturação considerada normal, até porque a litragem de respiração dela, o oxigênio, dentro do sangue não será suficiente. Portanto, quando se for administrar oxigênio para pessoas com DPOC, a gente sempre vai buscar que ela chegue pelo menos a 94%, que ela fique eficiente, tendo em vista que essa saturação dela é debilitada. Dito isso, quais são os cuidados que o paciente de DPOC deve ter? O primeiro deles, que é a intervenção geral, deve parar de fumar, sendo o tabagismo a causador principal da doença de DPOC. O paciente com um quadro clínico de DPOC deve parar de fumar, essa é a intervenção mais importante. Depois disso, a oxigenoterapia, porque uma vez feita a oxigenoterapia no paciente, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não reduza o estímulo respiratório. Não adianta você manter um fluxo de 100% de oxigênio, porque o paciente ele já tem uma debilidade respiratória. Então, se você coloca um fluxo muito alto, a gente vai acabar reduzindo esse estímulo respiratório natural do paciente. Ele tem que ter uma hidratação adequada, que ajuda a fluidificar as secreções, né, a dissolver as secreções. Ele tem que ter uma fisioterapia respiratória, seja com treinamento do músculo respiratório, seja por exercícios de respiração. Que exercícios seriam esses? Respirações de diafragma, com lábios cerrados, uma drenagem postural, uma capotagem. O paciente também ele deve reconhecer os sinais de crise, para na hora da crise ele conseguir buscar uma ajuda ou respirar melhor para voltar, né, à saturação ideal do sangue. Ele deve também tomar vacinas contra a gripe, contra a influenza, contra a pneumonia. Ele tem que ter uma nutrição adequada, visando manter uma força muscular. É importante que o paciente ele faça uso correto de inalador e broncodilatador. Esse paciente ele deve sempre manter um monitoramento da questão respiratória, a frequência respiratória dele deve ser controlada, ele tem que se atentar aos sinais de dispneia e de fadiga, a cor da pele e dos lábios, a cianose. E todos esses sinais que eu falei, o atendente, né, seja o profissional de saúde, ele também tem que notar se a vítima de DPOC ele apresenta uma dispneia, se ele apresenta uma cianose. E a correção desses problemas ele é feito com oxigênio. O profissional de saúde, quando atender esses casos, tem que ter um cuidado na hora da administração do oxigênio para pacientes de DPOC, porque a oferta de oxigênio em excesso para esse paciente pode lhe causar danos maiores à saúde, danos irreversíveis. Uma vez que os pacientes de DPOC têm um estímulo respiratório baseado na hipoxemia, e o excesso de O2 ele pode reduzir esse estímulo e causar uma hiperventilação no paciente, prejudicando ainda mais o seu caso clínico. Então, em conclusão, a doença do DPOC ela é uma doença respiratória prevalente e prevenível, né? Se você para de fumar, se você não se expõe a poluentes que vão lhe causar essa inflamação crônica dos pulmões, ela é até prevenível, mas a longo prazo, se você tiver essa longa exposição, vai causar transtorno. O tratamento ele vai reduzir os sinais, os sintomas, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai evitar que ele tenha mais crises, mas não vai curar, tendo em vista que o paciente ele tem uma
capacidade pulmonar dele quando